peço só, Marta, que você desligue o microfone, né? O Maurício acho que não tem problema, não está dando retorno. Bom, gente, então, bom dia para quem está aqui no Brasil, boa tarde para quem está na Rússia ou em outros países. É um prazer tê-los aqui nesse evento de lançamento dos debates da sociedade brasileira junto ao Civil BRICS. Meu nome é Fabiano Mionichuk, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador do NEBRICS, aqui da universidade, e facilitador desse processo no Brasil. Tá? E utilizar esse começo da minha fala, bastante breve, né, para agradecer a participação do Maurício Bernardes, nosso ministro conselheiro encarregado na Embaixada do Brasil em Moscou, agradecer a participação da professora Marta Fernandes, que é a diretora do BRICS Policy Center, e agradecer a participação do Anderson Barreto, que é pesquisador e ativista do Instituto Tricontinental. E agradecendo a presença de vocês, eu queria brevemente situar um pouco para os participantes dessa mesa, para a nossa audiência, como é que funcionou o processo, né, de escolha para o seu facilitador e como nós organizamos as atividades aqui no Brasil. Em março desse ano, fui convidado como co-chair do Civil na Rússia, a Victoria Panova, que tem bastante atividades relacionadas ao BRICS nos últimos 15 anos. Inclusive, ela foi pesquisadora visitante lá no BRICS Policy Center, no Rio de Janeiro, onde a Marta atualmente é a diretora, para fazer o processo no Brasil. Nós tivemos, então, um convite formal em março, e aí voltamos para pensar isso no NEBRICS e organizamos essa plataforma que vocês estão tendo acesso, que é a plataforma do MConf, que é um sistema de conferência virtual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e organizamos também um site com as informações a respeito do Civil BRICS. Vocês têm acesso no site do NEBRICS, numa aba que é Civil BRICS Forum. Nós tivemos como principal objetivo transformar as informações todas do debate em informações públicas de acesso a toda a sociedade brasileira e promover o engajamento da sociedade. Nós entramos em contato a partir de um mapeamento feito pelos pesquisadores do NEBRICS. Nós temos em torno de 10 pesquisadores, doutorando, mestrando, participando desse processo ativamente. De em torno de 200 organizações da sociedade civil brasileira, enviamos mensagens para todas elas, convidando para participar do processo. E estamos com dezenas de organizações inscritas e estamos com mais de 80 pessoas inscritas já para participar dos debates que começam na semana que vem. A ideia principal, então, é que a gente tenha uma plataforma para discutir os temas que foram propostos pela Rússia, que é quem preside o BRICS, está organizando o Civil BRICS em 2024, e que nós possamos, a partir dessa proposta russa, apresentar a contribuição da sociedade brasileira. Tá? O processo ele é muito exíguo em tempo, existem dois motivos para isso. Um é o fato de que os russos não estavam esperando a presidência do BRICS para eles em 2020, 2024. Né? Nós tivemos uma situação de uma coincidência, eu acho que feliz do ponto de vista brasileiro, né? O Maurício pode me corrigir, mas que exigiu muito do Estado brasileiro, da diplomacia brasileira, que seria ser presidente do G20 e do BRICS no mesmo ano. Por conta dessa dificuldade operacional, o Brasil ofereceu para a Rússia, que seria presidente no ano que vem, o adiantamento dessa presidência, os russos aceitaram. Então, isso tudo por dia que pegou os russos de surpresa, mas isso tudo certamente contribuiu, né, para que o processo não fosse um processo pensado com muito planejamento. Tá? E uma outra coisa, e aí é um desafio gigantesco que os russos estão tendo nesse ano, é a ampliação do BRICS. É o primeiro encontro que nós temos com mais 5 membros. O número de membros de países dobrou, e é muito complicado operacionalmente você incorporar novos membros numa dinâmica que já vem de anos, envolvendo 5 países BRICS. Então, tem todos esses desafios. Né? E um desafio maior ainda, e aí diz respeito à nossa parte enquanto NEBRICS, enquanto facilitadores, foi o processo de tragédia ambiental que nós vivenciamos aqui em Porto Alegre. Estava tudo pronto para a gente começar o processo por
por abril, né, e discutir maio e junho, só que a situação no começo de maio ficou insustentável. Como eu mencionei antes, nós não temos atividades na universidade, nós estamos trabalhando remotamente. Muitos dos nossos pesquisadores e membros da equipe facilitadora foram afetados diretamente pelas enchentes. Então, nós estamos fazendo um esforço gigantesco para tentar colocar, né, um processo de debate bastante complexo, que envolve muitos interesses, que envolve diferentes opiniões em curso. Então, é mais ou menos assim que a gente pensou, e por isso a gente fez assim uma concentração das atividades em junho. Nós temos um lançamento oficial hoje. Na semana que vem, nós temos uma semana inteira de debates específicos dos grupos de trabalho do BRICS Civil. Os russos propuseram 9 grupos de trabalho para discutir temas. E nós vamos fazer 2 rodadas de discussões. Na semana que vem, nós temos uma rodada de discussão. E daqui a 3 semanas, nós temos a segunda rodada de discussão, para depois fechar com uma equipe, né, de relatores, fechar uma espécie de sugestão brasileira, né, a proposta que vai ser discutida na Rússia no começo de julho. Tá? Esse é o processo todo. Para aqueles que não estão muito familiarizados com o sistema do BRICS Civil, como é que funciona? A sociedade civil dos países BRICS discutem temas, há uma discussão entre esses representantes, há uma espécie de documento formulado que é encaminhado para os líderes dos estados BRICS, que se encontram anualmente nas cúpulas dos BRICS, e essas sugestões podem ou não ser incorporadas, obviamente, de acordo com as negociações que são feitas em nível de representação de Estado. Nós vamos ter em outubro a cúpula dos BRICS na Rússia, na cidade de Kazan, e até lá nós vamos encaminhar essas sugestões de toda a sociedade dos países BRICS para que sejam incorporados na declaração final. É mais ou menos assim que funciona no processo também do G20 e em outros processos de organismos, né, a respeito de política internacional. Então, eu queria novamente felicitá-los por estarem aqui, tanto na audiência quanto os membros da mesa, pedir encarecidamente para que vocês espalhem essa notícia na sociedade brasileira, para que a gente tenha uma participação ativa dos atores da sociedade brasileira, e desejar a vocês um ambiente bom, cordial, de discussões proveitosas que nós vamos ter ao longo desse mês de junho. Tá? Nós vamos começar hoje com uma fala do ministro conselheiro Maurício, depois a professora Marta Fernandes, e eu pedi para cada um para dar uma perspectiva diferente assim, do que é o processo BRICS e como vê o Civil BRICS. O Maurício falando do ponto de vista, obviamente, de um diplomata brasileiro que está na Rússia, que acompanha os processos da Rússia de perto. A Marta como a diretora do principal centro de pesquisa sobre o BRICS do Brasil, que é o BRICS Policy Center, que tem atuado bastante na participação do C20, que é a sociedade civil no G20, então pode trocar experiências aqui sobre como é que tem sido esse processo, e o Anderson, a partir da produção da Tricontinental, que tem uma visão bastante engajada e crítica a respeito do processo do BRICS, e fizeram cartilhas explicativas que unem, né, os ativistas tanto da América, quanto da África e quanto da Ásia, que é a instituição a qual ele representa. Então, eu passo a palavra para o ministro conselheiro Maurício, e no final eu volto para falar um pouquinho sobre as questões práticas. Como é que serão os trabalhos na próxima semana e daqui a 3 semanas, para a gente conseguir dar uma espécie de rumo, né, para o nosso trabalho. Tá? Muito obrigado a presença de vocês. Maurício, por favor, você está com a palavra. Você tem que ativar o áudio, Maurício. Está desativado o seu áudio. Isso. Agora sim. Não, Fabiano, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui debatendo com vocês, com a sociedade civil, elemento absolutamente fundamental de qualquer iniciativa que o governo tome parte. Antes disso, eu gostaria também de prestar minha solidariedade em relação aos eventos que aconteceram e estão acontecendo no Rio Grande do Sul. É uma imensa tragédia. Eu que sou do Rio Grande do Sul, que tenho família no Rio Grande do Sul, apesar de longe, me sinto particularmente afetado também. É uma enorme tristeza de transmitir que desde aqui o Rio Grande do Sul e o Brasil têm recebido uma enorme solidariedade em relação àquilo que está ocorrendo.
Uma outra questão, eu gostaria também de felicitar o Unibrix por ser o facilitador da iniciativa. Eu também sou um filho da URGS, assim que saber que a minha universidade lidera esse debate também é um enorme prazer. Eu me sinto um pouco, Fabiano, e aproveito para transmitir meus cumprimentos à professora Marta e ao Anderson, espécie de intruso, né? Ou seja, não que eu não deixe de ser sociedade civil, mas eu estou aqui como diplomata brasileiro, representante, de certa maneira, do governo brasileiro. Mas eu acho absolutamente fundamental esse diálogo, porque, de certa maneira, ele permite que a gente que atua na linha de frente, na ponta da negociação, do processo negociador, a Embaixada do Brasil em Moscou está tendo uma atividade frenética nesse ano, porque, ou seja, a maioria dos eventos presenciais aqui na Rússia são cobertos direto ou indiretamente pela Embaixada do Brasil em Moscou e comunicadas a Brasília, a nossa coordenação geral do BRICS, assim que, só para que vocês tenham uma ideia, na semana que vem, somente na semana que vem, a gente tem 3 equipes diferentes, uma em Moscou, uma em São Petersburgo e outra em Nizhny Novgorod, acompanhando eventos importantes aqui em Moscou, um evento empresarial de mulheres dos BRICS, em São Petersburgo, uma reunião de ministros dos transportes, e em Nizhny Novgorod, reunião de Sherpas e de ministros das relações exteriores, uma reunião absolutamente fundamental. Fabiano pediu que eu conversasse, eu transmitisse rapidamente a posição brasileira, como o governo brasileiro vê, o Itamaraty vê o BRICS, ou seja, o BRICS surge de uma necessidade de que a gente tivesse uma plataforma específica na defesa de interesses dos países em desenvolvimento, ou seja, a gente sentia grandes países em desenvolvimento que imaginam que deveriam ter uma voz mais ativa e mais importante nos processos decisórios internacionais, inclusive que permitisse maior legitimidade a esses processos e a construção de uma ordem mundial mais justa e equilibrada. O BRICS surge dentro dessa ideia e acabou tendo diferentes repercussões. A verdade é que o BRICS ganhou muita força e ganhou forma e ganhou uma dimensão que provavelmente em 2009, em Johannesburgo, se disséssemos que aquela declaração de 14 pontos hoje seria uma declaração de 90 e alguns pontos de Johannesburgo, provavelmente muitos poucos acreditariam nesse dinamismo. Eu acho importante transmitir algumas mensagens desde já, ou seja, o BRICS não é contra ninguém, ele não se propõe a fazer um contraponto a nenhuma outra iniciativa. O BRICS tem uma agenda própria absolutamente positiva, construtiva, interessante, absolutamente aliada com o que é interesse brasileiro e é interesse dos países em desenvolvimento, né? Ou seja, a gente vive um momento importante, a ampliação ele gera dinâmicas diferentes, a gente está tratando, não que seja algo absolutamente diferente, porque o BRICS tem uma série de consensos estabelecidos e construídos durante todo esse caminho, mas chegam 5 países novos importantes, com suas agendas de política externa, com suas prioridades de política externa. Então, a gente está vivendo um trabalho muito interessante de incorporação desses países nos debates, no conhecimento, inclusive do próprio acervo do BRICS, ou seja, acreditem ou não, mas alguns países estão, assim, identificando aquilo que o BRICS tem a oferecer no decurso desse ano. E aí cabe aos membros fundadores e principalmente a presidência pró-tempore russa apoiar esses países vamos dizer assim, na sua plena inserção dentro daquilo que é o BRICS e nos mecanismos de debate e de consenso, ou seja, cria uma nova dinâmica de debate, os novos membros, mas também amplia a relevância política do bloco, né? Ou seja, estamos falando que se antes tínhamos 5 países importantes, hoje temos 10 países importantes, e um reflexo disso é que há outros 20 e tantos países importantes que desejam fazer parte do bloco
em formato ainda a ser definido, é um trabalho que a gente vem debatendo durante esse ano. Eu acho que o diálogo, Fabiano e participantes, Anderson e Marta, o diálogo com a sociedade civil é absolutamente fundamental. E a participação ativa da sociedade civil mais fundamental ainda, né? Ou seja, a gente precisa entender que os diplomatas, o Ministério das Relações Exteriores, os demais membros do Executivo, e no caso do BRICS, que é um grupo tão amplo, envolve legislativo e judiciário também, a força que a sociedade civil, as prioridades que a sociedade civil possa trazer a esse grupo de negociadores e participantes diretos, da substância, da forma, sem a presença da sociedade civil, o BRICS fica algo inócuo, pouco tangível, perde, de certa forma, o seu sentido, né? Ou seja, então, a sociedade civil tem um papel absolutamente importante como catalisador, inclusive, da maior participação e maior engajamento do governo e dos demais poderes nos trabalhos do BRICS. Como eu comentei, a ampliação também no âmbito da sociedade civil gera uma dinâmica diferente e muito mais interessante para a sociedade civil também. Se nós, como governos, vemos com alguma admiração a possibilidade de colegas do Egito, da Etiópia ou dos Emirados Árabes, dos novos membros, possam ali poder expor as suas necessidades, as suas prioridades, os seus entendimentos em relação à construção de uma ordem internacional mais justa, equilibrada e mais legítima. A verdade é que, com a sociedade civil, todo esse processo se torna ainda mais rico e mais interessante. Ou seja, eu tenho certeza de que nesse processo, e tomara que muitos de vocês possam participar nas diferentes atividades propostas, não só pela presidência pro tempore russa, mas ano que vem teremos presidência pro tempore brasileira. O engajamento da sociedade civil faz esse exercício e transforma essa plataforma prioritária para a política externa brasileira absolutamente interessante e muito mais substantiva. Mais uma vez, como estranho no ninho, Fabiano, professora Marta, Anderson, eu transmito os meus agradecimentos e parabenizo vocês pelas iniciativas e pelo início dos debates. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, ministro Maurício, pelas suas palavras. Eu passo a palavra, então, para a professora Marta Fernandes, diretora do BRICS Policy Center, para compartilhar conosco um pouco da sua experiência no C20. Obrigada, Fabiano. Queria, então, agradecer o convite feito pelo Fabiano para estar aqui hoje, saudar todos os presentes, também demonstrar, assim como o Maurício, essa solidariedade, né, à tragédia que está sendo vivenciada no Rio Grande do Sul. Também reconhecer aí o papel, né, do NEBRICS pela facilitação desse processo, né, junto à sociedade civil brasileira. É um prazer estar aqui na abertura desse fórum do Civil BRICS, representando o BRICS Policy Center. Então, eu vou falar um pouco sobre o BRICS Policy Center, né, que é um think tank, um centro de estudos que está conectado, né, ao Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e também em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. O BRICS Policy Center, ele vem, vamos dizer assim, se visibilizando e sendo reconhecido como uma plataforma, como um espaço de debates, né, reunindo tanto acadêmicos, quanto autoridades públicas, quanto movimentos sociais, sociedade civil. Né? Como o Fabiano comentou aí recentemente, né, a gente tem esse ano participado e se engajado no processo do G20,
né, no caso do BRICS Policy Center, através do T20, que é o grupo de engajamento dos think tanks, mas com um diálogo muito estreito com o C20, né, que é o grupo de engajamento da sociedade civil, né? Então, nesse âmbito, por exemplo, a gente produziu, junto com os movimentos sociais, um caderno para entender o G20, né, que tem circulado bastante, porque um dos objetivos e das missões, né, do BRICS Policy Center é justamente essa de popularizar e democratizar o conhecimento sobre política internacional, né? Então, aqueles temas que parecem distantes, né, que parecem abstratos demais, a gente tenta justamente territorializá-los e fazer um pouco esse exercício de tradução e tentar mostrar como esses temas afetam o dia a dia, o cotidiano, né, das pessoas. Nesse sentido, a gente tem promovido uma série de diálogos no espaço do BRICS Policy Center, aqui no Rio de Janeiro, em diálogo com a sociedade civil, com uma série de movimentos sociais denominados justamente política internacional, e eu com isso, que é um pouco para tentar mostrar como, né, essas temáticas afetam o cotidiano das pessoas, né? Mudanças climáticas, e a própria agenda do G20, né, de reforma da governança global, etc. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente pode pensar até, né, esse processo aí liderado pelo Brasil, né, e a própria agenda brasileira, sobretudo, né, no governo Lula, um pouco que também cumprindo essa função, né, que é essa função que eu falei anteriormente, né, dialógica, né, de oferecer esse espaço aí dialógico e não apenas restrito aos estados, né, que são esses representantes, né, no BRICS, mais aberto, né, aos diferentes movimentos sociais, as minorias, as diásporas, enfim, aqueles que sofrem também em maior grau os efeitos, né, dessas desigualdades globais. Eu tenho dito que acredito que o Brasil e o BRICS, né, eles têm uma importante função aí também de despolarizar, né, esse ambiente internacional, contribuindo de alguma forma, né, para de alguma forma desconstruir, né, essas ansiedades, fobias que vêm sendo internalizadas pelas populações, e isso porque, né, justamente o BRICS, o Fórum do BRICS, ele vem sendo entendido e, né, como o próprio ministro Maurício colocou, né, o BRICS tem atraído inúmeros estados, tem uma fila de mais de 20 estados querendo entrar no BRICS, e eu sempre falo que uma das razões para isso, obviamente, são razões de ordem material, né, uma vez que esses países estão buscando investimentos, fortalecer relações comerciais, mas também tem muito a ver com o terreno das ideias, né, porque o BRICS ele vem oferecendo, né, esse espaço, né, de algum respeito às alteridades, às diferenças, vem trabalhando com outros imaginários, outras leituras de mundo, né, alinhadas, por exemplo, né, com G77, com movimentos não alinhados, ou seja, né, essas leituras de mundo centradas na própria ideia, né, do sul global e em contraposição a modelos pré-determinados, universais de mundo, né? Então, eu sempre falo que, né, as diferenças entre os países BRICS, que muitas vezes, né, foram apontadas como sinal de fraqueza do agrupamento, na verdade, é o que confere força ao agrupamento, né, que é justamente, né, o fato de existir, né, essas diferenças entre os seus membros e, de alguma forma, de respeito a essas diferenças.
E em relação à entrada, né, desses novos países no agrupamento, né, também entendo, né, como muito positiva em termos da representatividade do grupo, né? Teve uma certa queda de braço ali, né? Porque muitos acreditavam que a entrada de novos países poderia vir a comprometer, por exemplo, a eficiência em termos de alcance do consenso, alcance de coordenação política, né? E eu vi de uma forma muito positiva que a representatividade, de alguma forma, venceu esse discurso, né, da eficiência, e agora a gente tem novos membros, né, da África, ou seja, do norte da África, mas também da África subsaariana, né, do próprio Oriente Médio, que vem, de alguma forma, conferir, né, maior riqueza ao agrupamento, né, e que vem também com as suas respectivas sociedades civis. Né? Então, eu entendo que o BRICS, né, ele cumpre muito, né, essa função, que eu sempre falo que é, de alguma forma, de luta contra o sentido de uma história única, né, na medida em que, né, ele vem justamente se propondo a contribuir para uma ordem multipolar, né, e também, né, uma ordem mais equitativa, menos excludente, e nesse sentido contra a imposição de uma única visão de mundo em termos culturais, em termos de modelos de desenvolvimento, de processos de modernização. Então, de alguma forma, advogando, né, pelo respeito às diferentes culturas, aos diferentes modelos de desenvolvimento, aos diferentes processos de modernização, né, a possibilidade de cada país, né, ter a sua moeda, e aí o enfrentamento ao processo de desdolarização, ou seja, né, advogando um processo de desdolarização, né, de multipolaridade, né, e justamente a importância de termos diferentes moedas, termos diferentes línguas, termos diferentes modelos de desenvolvimento. E acho que isso está muito presente no próprio NDB, né, no Banco do BRICS, que, de alguma forma, se propõe, né, a operar, né, de forma distinta às instituições financeiras internacionais, ou seja, né, com menos condicionalidades, com menos imposições em relação, né, à forma como os estados devem se organizar. É muito importante também, né, esse movimento da sociedade civil e dos movimentos sociais que vem demandando transparência, participação e consulta às comunidades afetadas por parte do NDB. Enfim, né, o que eu queria trazer aqui hoje é justamente também essa importância desses debates. Né? O Brasil, acho que tem um papel fundamental que ficou expresso, né, no documento, né, da última cúpula em Joanesburgo, que é justamente, né, a defesa da democratização do processo decisório internacional, mas também, né, uma defesa de forma transversal, né? Ou seja, como que o processo de democratização, né, deve ser um processo, né, nos âmbitos das sociedades nacionais e que inclua, portanto, o engajamento e a participação das sociedades civis, mas também um processo transversal que também esteja presente no cenário internacional. Daí a importância da democratização do processo decisório internacional. Então, queria, enfim, dizer que acredito que essa iniciativa é muito importante, justamente para fortalecer, né, vamos dizer assim, essa solidariedade transnacional entre os povos, entre os movimentos, entre sociedades civis, a importância desse espaço para forjar, né, agendas comuns, convergências, aprendizados, e espero que tenhamos muitos diálogos
e convergências nesses meses aí entre maio e junho dos debates. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Marta. Foi um prazer ouvi-la, aprender um pouco com a experiência do BRICS Policy Center e a sua experiência especificamente. Eu passo, então, a palavra agora para o pesquisador Anderson Barreto, da Intercontinental, para compartilhar conosco, né, a visão da organização dos ativistas da Intercontinental a respeito do processo. Anderson. Então, bom dia também, Marta, Fabiano e ao ministro Maurício, que eu acho que já saiu, né? Precisou sair. Também a todos que estão aqui nessa sala, né? Nos acompanhando nesse importante debate, né? E já agradecer também, Fabiano, pelo convite, né? Pelo acolhimento que foi em relação à Tricontinental, né? De ouvir, de conversar, de buscar entender o né, e por que nós, né, paralelamente, né, convergimos nesse momento aqui de construir o Civil BRICS, né, de quanto isso é importante. Né? Então, é algo que, digamos, há uma sintonia, né, pelo que a gente vem observando e escutando, quando a gente escuta quem está aqui, né, pelo menos agora, e também as pessoas que vão se apresentando, é que esse debate ele já está em andamento em certo sentido, né? Vamos dizer que o BRICS já está no radar de várias organizações, de vários movimentos, de vários agentes políticos, né, da sociedade brasileira, porque realmente vamos colocando no horizonte que talvez o grande momento, né, uma grande oportunidade que nós temos de debater novas rotas, né, novos caminhos de inserção internacional e também novas construções dentro do âmbito do sistema internacional. Né? Então, acho que, nesse sentido, é um momento muito rico e muito importante. A partir da Tricontinental, então, tem outros colegas que também estão aqui, o debate do BRICS, ele se apresenta muito em consonância do que se propõe a Tricontinental, né? Que é resgatar esse debate do Sul global, né, do ponto de vista do Sul global político, do ponto de vista das demandas dessas regiões que historicamente vieram de processos diferentes, mas semelhantes, né, ligados tanto à questão da colonização, ao processo de desenvolvimento, e que já possuíam agendas, né, construíram agendas aí a partir dos anos 50, né, 60, agendas comuns de construção de alternativas de processos internacionais, né, de troca de experiências, e que havia, em certo sentido, pelas várias evoluções aí do processo político internacional, ficado um pouco afastado. Então, a Tricontinental vem, o Instituto, no caso, tem esse intuito, né, ainda com os limites que são normais, dada a dimensão que o panorama internacional, mas busca fazer esse intercâmbio, né, essa relação de ouvir, né, a partir desses territórios, né, América do Sul, África, Ásia, ainda que, né, haja outros integrantes, parceiros e parceiras em outras partes, mas também do que se espera, né, do que se quer construir nesse século XXI. Então, dentro do Instituto, né, a iniciativa do BRICS foi a produção do material, né, foi um material quase que produzido em pouco tempo, quando surgiu a ampliação do BRICS, exatamente para primeiro entender o que é o BRICS, né, fazer uma cartilha no sentido de um documento acessível, e também quem são esses integrantes, né, quem são esses países que estão chegando, né, nesse cenário, que são países que, dentro do que até conversávamos, né, Fabiano, da mídia, do que a gente observa do acompanhamento mais comum, não estão nunca, não estão no G7, não estão, né, dentro dos países considerados importantes no cenário internacional, né? Então, acho que a professora Marta colocou do próprio questionamento, né, do que esses países contribuiriam, né, se no caso, inclusive, não atrasariam o processo, né, e ao contrário. Então, acho que é um momento muito importante do BRICS e que se abre para vozes que nunca, né, poucas vezes tiveram a chance de se juntar dentro desse percurso. Então,
do ponto de vista tricontinental, nós partimos desse pressuposto, que nesses continentes, né, nessas regiões, há uma demanda enorme, há um processo necessário do que construiremos, né, enquanto sociedade. Né? Vejam, no BRICS, o que a gente conhece, o debate que o Estado promove, que são os interesses dos Estados, obviamente, mas, no fundo, esses interesses depois chegam até a população por diferentes caminhos. Né? Então, acho que o debate que nós estamos se propondo a fazer aqui, ainda que com tempo limitado por todas as circunstâncias, ele é um debate que enriquece o próprio processo do BRICS, né? que aponta caminhos, que pode ajudar nas várias esferas, né? Nos vários âmbitos, a fazer com que a gente consiga construir, ou pelo menos apontar um novo processo multipolar, né? Um novo processo em que o próprio BRICS não se coloca, né, como acho que o ministro falou, em nenhum momento o BRICS se colocou como uma alternativa única, se coloca como resistente a outros, a outros grupos, a outras cooperações. Não é nada disso, né? Ao contrário, quem indica que o BRICS está se opondo é exatamente quem não quer que o BRICS se construa, né? Aí você coloca essa aura de que o BRICS é um contraponto, vai criar problemas no sistema internacional, é algo, né, mais implicado com China e Rússia. Mas nossa visão não é isso, né? O BRICS é realmente uma porta, uma abertura do século XXI, né, para que a gente consiga trocar essas experiências, né? Ou seja, no intercâmbio, nós temos várias demandas enquanto Estado brasileiro, enquanto sociedade brasileira, que talvez a gente possa aprender, né, e construir quando você está num espaço como o BRICS, que você consiga, né, enquanto sociedade, enquanto Estado, construir alternativas para problemas que estão postos. Né? Então, o BRICS coloca isso também, né, nesses acordos que vão se estabelecendo, né, acordos econômicos, culturais, né, acordos, enfim, dos vários níveis que a gente sabe que se colocam nos debates. Né? Então, acho que o debate do BRICS, né, do Civil BRICS, também tende, e também acho que é um momento de nós também colocarmos aqui o que a sociedade, né, ainda que a gente ainda que não sejamos representantes de toda a sociedade brasileira, mas, né, dessa parte representada e ampliada, né, que é um bom grupo, né, professor Fabiano, acho que foi, pelo que a gente vem observando, a maioria aceitou o convite, se não quase todos aceitaram, todos têm interesse. Então, há uma demanda, né, nesse sentido de ser ouvido, né, de entender melhor o que é o BRICS, e uma demanda bom, então vamos contribuir com isso. Né? Então, essa leitura que eu acho que tem muita força nesse momento de uma determinada transição do sistema mundial. Né? Ou seja, há uma observação de que nós estamos diante de algumas escolhas a serem feitas, né? De algumas perspectivas que já não servem mais, né? De determinados caminhos que já não nos conduziram a um ponto em que daqui para frente precisamos escolher, né, novas possibilidades. Então, creio que vai ser nesse sentido a nossa construção. E a partir do Instituto Tricontinental, então, que é um instituto que vem também a partir das demandas dos movimentos populares, das organizações políticas, né, ligados ao campo dos movimentos sociais, essa produção e esse debate nos interessa em vários níveis também. Né? Há pouco tempo também houve, né, a presença de intercâmbios diretos, né, que os movimentos vêm fazendo com alguns países, né, muito mais com a China, ou intercâmbios, né, com países africanos, né, o próprio Estado brasileiro também estabeleceu isso. Então, não olhar para o BRICS ou não tê-lo como um horizonte ou não participar, nesse momento seria ficar de fora, talvez, num dos debates, né, junto com o G20, mas também do BRICS, do debate mais importante aí, pelo menos até agora, né, do que nós poderíamos construir como alternativa enquanto país e enquanto sociedade. Né? E também com essa perspectiva que foi colocada pela professora Marta, né? Ou seja, dessas diferenças, né? Nós estamos lidando ainda, no geral, enquanto sociedade, a um desconhecimento, né? Há visões muito cristalizadas e preconceituosas, inclusive, com relação aos países que pertencem ao BRICS e da ampliação, né?
Então, como é que nós também, com esse debate, quebramos essas barreiras, esses limites de diálogo entre os povos, né? E eu creio que esse debate e essas barreiras, apesar do diálogo dos estados, né, dos entes estatais que são e conduzem o processo, mas também nós da sociedade temos essa tarefa, né, de ampliar, de romper com essas barreiras, de mostrar que essas diferenças e esses preconceitos cristalizados, na verdade, só impedem, né, que a gente construa um futuro comum para a humanidade, né, um futuro muito mais harmonioso, né, muito mais com mais possibilidades do que nós estamos tendo agora, né? Então, acho que a própria tragédia aqui no Rio Grande do Sul também mostrou que um determinado tipo de desenvolvimento ou projeto, né, não tem como seguir adiante, não tem como oferecer uma alternativa, né, diante do que está se colocando para o século XXI. Então, acho que é esse o horizonte, né, pelo menos o horizonte, né, do século XXI e do que nós tenhamos que construir. E essa construção não é individual, né? Não será individual, não será de um ente apenas, de um Estado, né? Essa construção tem que ser uma construção baseada, né, em múltiplos atores, né, com suas possibilidades, com as suas diferenças, né, com as suas oportunidades e essas experiências, né, desses processos que estão também dentro dessas sociedades que têm possibilidade de nos ajudar também a olhar, a se olhar, né, enquanto sociedade, enquanto país, e fazer esse avanço. Então, da nossa contribuição, né, eu acho que vai ser com esse olhar que nós iremos participar e ajudar também, dentro do possível, sempre nesse debate, né, dos grupos, das esferas que nós temos que levar adiante para esse debate de 2024 e também ano que vem, né, 2025, eu acho que não se encerra agora, né? Acho que estamos dando aí um pontapé inicial muito importante, né, dentro desse momento, né, que vai se construindo aí o BRICS como uma referência mundial, né, dentro desse horizonte de, bom, há uma abertura, né? O BRICS, eu acho que isso que é o mais importante, ele não é algo fechado, acabado, né? Não, está aqui, isso aqui é o BRICS, então aceitem ou não, né? Não, há uma construção sendo feita, né? Enquanto essa construção estiver em andamento, acho que cabem, né, todas as propostas, cabem, né, todas as ideias que coloquem aí a diversidade, a multipolaridade no horizonte, né, da humanidade, para uma construção, né, de fato coletiva, né, de um novo século. Então é isso, professor. Obrigado mais uma vez e agradecer o convite e a participação. Muito obrigado, Anderson. Depois eu queria falar um pouquinho sobre cada uma das falas, assim, para quando a gente for entrar na metodologia, mas antes eu preciso fazer um merchan, eu preciso agradecer todas as pessoas que estão participando, de certo modo, do processo e todas as instituições que estão envolvidas. Então, eu gostaria de primeiro agradecer, obviamente, a Faculdade de Ciências Econômicas aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde fica o Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais e o NEBRICS. Agradeço em nome do vice-diretor André Cunha, agradeço à professora Jaqueline Hafner, a coordenadora do NEBRICS, que aceitou desde o início essa tarefa gigantesca. Agradeço a todos os alunos de pós-graduação que estão envolvidos nessa empreitada, né? Nós temos no site lá todos os alunos, participantes, doutorandos, mestrandos, que de certo modo abriram mão nesse período de se envolver com seus temas específicos de pesquisa. Nós sabemos o quanto isso é difícil, para participar de todas as reuniões que a gente tem feito, os debates, contato com a sociedade civil. E queria agradecer o Instituto Tricontinental, né, que está aqui representado pelo Anderson. Queria agradecer o SEBRAPAZ, que é o Centro Brasileiro da Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, que também foi impulsionador disso no começo. Queria agradecer o LAPIM, Laboratório de Políticas Públicas e Internet, o Instituto Novo Sertão, o Instituto Esporte Mais, Revolução Solar, Rediname, Artigo 19 Brasil, Associação Caatinga, Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos, Baobab, Associação Internacional para a Cooperação Popular, o Núcleo de Estudos e Violência da Universidade de São Paulo, Artevismo, o Observatório Russo América Latina da PUC Minas, o Grupo de Estudos sobre Potência Médias da PUC Minas, o Grupo de Estudos sobre BRICS da USP, GBRICS, USP, o Grupo de Estudos sobre BRICS da Universidade Federal da Bahia, tem Observatório de BRICS das Relações Sul-Sul, Observatório Latino-Americano de Geopolítica de Energia da UNILA,
Então, assim, Instituto Chico Mendes, são tantas referências que a gente tem para dar, e eu gostaria de agradecer a todos que estão se engajando nesse processo e que vão participar conosco das discussões produtivas que nós vamos ter a partir da próxima semana. Tá? Nesse sentido, eu queria aproveitar, então, as falas dos nossos membros que compuseram a mesa, perdão, de abertura, para fazer alguns apontamentos a respeito de como nós vamos proceder, então, metodologicamente. Tá? O ministro conselheiro Maurício mencionou que a sociedade civil pode ser vista como uma espécie de força de propulsão que impulsiona os governos a atuarem nos BRICS. E isso é muito importante quando nós temos iniciativas da sociedade discutindo temas para serem levados para a cúpula dos BRICS. Eu acho que o espírito do Civil BRICS, que também é o espírito que alimenta outros agrupamentos internacionais, é esse: a sociedade participa para ser ouvida pelos seus representantes legítimos em termos de uma estrutura estatal que nós temos. A professora Marta falou uma coisa com a qual eu concordo 100%, de que a força dos BRICS está nas suas diferenças e de que os BRICS lutam contra o sentido de uma história única e que contribuem para uma ordem multipolar. Né? Isso é fundamental, e aí a sensibilidade que nós temos que ter no momento de ampliação dos BRICS para mais 5 membros, com culturas bastante diversas daquelas que já são diversas no grupo atual, no grupo que fundou os BRICS, né? Brasil, Índia, Rússia, China e posteriormente a África do Sul, incorporando a Arábia Saudita, incorporando o Irã, incorporando a Etiópia, incorporando o Egito e Emirados Árabes Unidos, é um desafio gigantesco. E o que eu costumo dizer é que nós não temos que considerar que a nossa diferença é um problema. Pelo contrário, é natural que nós tenhamos governos e sociedades e centros de reflexão sobre política internacional que sejam diferentes, porque nós temos constituições diferentes. Então, o problema não está na nossa diferença. O problema está em como nós criamos uma estratégia para dialogar na diferença. E é aí que nós temos que ter esses ambientes de fórum de discussão das sociedades para aprimorar a nossa visão, aumentar a confiança entre os membros, para, eventualmente, se surgirem diferenças mais sensíveis, a gente conseguir tratá-las. Então, o ponto da Marta de que a força está na diferença, para mim, digamos assim, é o mote da maneira como várias pessoas engajadas no processo do BRICS devem perceber isso e ter sensibilidade para isso. Né? E, por fim, o Anderson mencionou que a Tricontinental se envolve com o BRICS a partir da ideia de resgatar demandas do Sul global e de países que, mesmo sendo diferentes, têm experiências comuns, e a experiência do colonialismo é uma experiência muito próxima desses países. E muitas vezes esses países são países que não foram ouvidos na arena internacional, e o BRICS ele surge como um agrupamento para dar voz e para oferecer reivindicações para a transformação da ordem internacional. Então, eu acredito que essas 3 falas, né, que abriram a nossa mesa, elas criam um ambiente interessante para a gente pensar na maneira como foi discutida a metodologia de trabalho. Né? Nós temos pouco tempo, né? Foi uma questão que eu expliquei no começo do nosso evento, né? Que tem a ver com uma série de variáveis, né, que a gente não controla, mas eu acho que mesmo assim nós temos uma oportunidade muito boa de avançar uma posição dos representantes aqui envolvidos, né, das mais de 80 pessoas que vão participar desses debates, avançando as suas visões, das suas organizações, das suas instituições. Nós temos uma ótima oportunidade de contribuir para o processo do BRICS, para que a sociedade seja esse propulsor dos governos, para que os governos sigam as direções que a sociedade pretende. Porque, como disse o Anderson, em última instância, os governos tomam medidas que vão afetar a sociedade. Então, é nada mais natural do que participar desse processo. Então, como nós pensamos, né? A discussão toda que foi feita em termos de facilitação, pela estrutura do BRICS, o país que preside o BRICS organiza todos os eventos. Né? O que o ministro Maurício mencionou, que tem vários eventos acontecendo ao mesmo tempo e que o pessoal da Embaixada do Brasil lá está tendo dificuldade de acompanhar, embora sejam muito qualificados e excelentes diplomatas, é que, de fato, se vocês pegarem o site da presidência da Rússia hoje sobre o BRICS, nós temos em torno de 200 eventos acontecendo nesse ano de 2024.
em lugares diferentes. A Rússia é o maior país em extensão territorial do mundo, em lugares diferentes, e às vezes não é só você pegar um carro e dirigir 2 horas, você pegar um avião e viajar 5 horas, 6 horas, para conseguir chegar nesses lugares e fazer os eventos funcionarem. Então, você tem uma complexidade gigantesca, né, envolvida na parte logística dos eventos da Rússia. Então, o que nós fizemos? Nós pedimos que os russos, que são os presidentes do BRICS nesse momento, que organizam o debate, nos oferecessem drafts sobre o que eles, enquanto sociedade civil, vão apresentar no debate. E quem preside o BRICS e organiza isso, obviamente que tem um poder de agenda e de definir os temas, né? Os russos definiram os 9 grupos de trabalho e os russos começam a discussão sobre isso. Então, no NEBRICS, a nossa preocupação foi de ter acesso a esses drafts, e a organização da Rússia passou esses drafts para a gente. Nós traduzimos esses drafts do inglês para o português e disponibilizamos no site do NEBRICS, na página do Fórum Civil do BRICS. Então, nós temos lá, para todas as pessoas que tiverem interesse, nós temos os documentos traduzidos. E nós criamos uma padronização que nós temos a data que nós recebemos o documento no original em inglês, a data que nós traduzimos e publicamos no site. Então, desde abril, nós temos já esse site funcionando e divulgando os documentos da Rússia. E aí, a nossa proposta de trabalho é de que nós tenhamos as reuniões dos grupos, tá? E nós temos esses 80, 100 participantes que nós vamos ter vontade divididos nesses 9 grupos. É possível que a pessoa participe de mais de um grupo, organização, se tiver interesse também, não é uma coisa limitada a um grupo apenas. Nós vamos ter uma discussão que vai ser uma discussão de, primeiro, ideias conceituais a respeito dos temas dos grupos, e depois nós vamos partir direto para a análise do documento que os russos propuseram. E a ideia é de que a gente discuta entre nós as propostas dos russos e, por consenso, decida se tem coisas que a gente concorda, não concorda, quer modificar, quer aprimorar, para depois devolver essa sugestão para os russos para fazer o processo de discussão em Moscou em julho, no começo de julho de 2024. Então, a ideia é que a gente tenha nós temos um documento base, esse documento reflete os interesses da sociedade russa no processo. Como eu mencionei antes, o problema não é que a gente divija, obviamente, a sociedade brasileira é bem diferente da russa, é bem diferente da etíope, é bem diferente da egípcia, é bem diferente da chinesa, é natural que seja dessa forma, mas nós temos aí um ponto de partida para as nossas discussões. E aí nós vamos discutindo em cada grupo o que a gente acha que não deve constar no documento, o que a gente acha que pode constar, mas tem que ter uma modificação, e o que a gente acha que, a partir da perspectiva nossa aqui do Brasil, a gente pode acrescentar ao documento. E aí, no final, fechar com os grupos de trabalho, né, fechar uma espécie de relatoria para fazer um documento único e enviar para a proposição lá da cúpula do Fórum Civil do BRICS em Moscou. E essa é a dinâmica de trabalho. Então, o que nós pensamos, né, dado o período curto de tempo que nós temos? Vamos fazer uma semana, e na semana que vem nós começamos os trabalhos, tá? Segunda-feira de manhã. Se vocês quiserem ter as informações detalhadas, é só acessar o site do NEBRICS. Eu vou colocar aqui para vocês no nosso bate-papo público, tá? Nós temos ali do ladinho o bate-papo público. Está ali o site do NEBRICS, onde vocês podem encontrar as informações sobre o Civil BRICS. Ali vocês podem acessar cada um dos 9 grupos de trabalho. Nós temos o grupo 1, que é Objetivo de Desenvolvimento Equitativo, grupo 2, Ética nas Novas Tecnologias, grupo 3, Desenvolvimento Econômico Financeiro Soberano, grupo 4, Educação e Trabalho, grupo 5, Informação, Segurança Cibernética e Desenvolvimento Digital, grupo 6, Saúde Pública e Bem-Estar Humano, grupo 7, Cultura, Esportes e Turismo, grupo 8, Meio Ambiente, Transição Energética e Justiça Social, e grupo 9, Visão 2050, Valores e Direitos das Nações. Então, para cada um desses grupos já há uma proposta russa, e nós vamos fazer os nossos debates brasileiros com base nessa proposta para modificar, acrescentar ou alterar. Tá? E aí nós vamos ter, em cada um desses grupos, vocês acessam lá embaixo, vai ter o cronograma dos debates, tem as datas dos debates. Os debates vão ser nesta plataforma aqui.
Eu, como facilitador, vou ser um moderador de todos os debates, eu estarei em todos eles, mas como uma pessoa para organizar o debate, e a equipe do NEBRICS, que está participando da força-tarefa do Civil Forum, vai estar me assessorando para que a gente deixe público o documento e as alterações que a gente faça, a gente vai discutindo e vai alterando. Nós vamos fazendo um modo edição do Word, nós vamos alterando como se faz mesmo a redação de um documento. O nosso diplomata, o nosso diplomata lá em Francisco, né? Boa tarde, professor Fabiano. Francisco aqui, tive o prazer de conhecê-lo quando você esteve aqui em março, né? Exato, exato. Pois então, Francisco, eu notei que você estava rindo assim, porque você está pensando assim, vai ser um desafio para o pessoal fazer isso, porque vocês, geralmente diplomatas, perdem muito tempo com esse tipo de discussão, né? Eu notei uma certa risada, assim, né, de um desafio, mas tudo bem. Risada auspiciosa, professor Fabiano, que eu entendo que vai ser um trabalho importantíssimo esse papel de coordenação interna para a gente chegar com uma posição unificada quando chegarmos para os debates com os russos é essencial. É um exercício muitas vezes difícil, mas tenha mais plena confiança que sob sua coordenação aí vai dar tudo certo. Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado, Francisco. Então, muito otimista. Mas então, assim, nós vamos fazer esse processo e o processo vai ser todo gravado. Então, assim, todas as nossas reuniões vão ser gravadas e nós vamos ter 2 sessões, uma na semana que vem e outra depois de um intervalo de uma semana sem nada, para que as pessoas representando as suas instituições, os seus organismos, possam debater entre si o que está acontecendo e voltem depois para continuar o trabalho. Tem documentos que são de 2 páginas, tem documentos que são de 15 páginas. Cada grupo lá na Rússia teve a sua visão a respeito de o que deveria constar no documento. Alguns são mais completos, outros são mais resumidos, e outros são quase artigos acadêmicos. Então, o desafio que a gente tem é gigantesco, mas eu estou bastante empolgado com a possibilidade de nós fazermos esse processo de uma maneira transparente, de uma maneira que congrega a participação da sociedade brasileira e de nós podermos oferecer para os debatedores da sociedade civil dos países BRICS as nossas sugestões. E aí, claro, né, a incorporação disso no documento final depende de como isso vai ser discutido com os representantes dos outros 9 países BRICS. Mas eu acredito, e tendo participado em 2015, presencialmente em Moscou, e em 2020, no formato remoto devido à pandemia do Civil BRICS, eu acredito que sempre há espaço para a incorporação de sugestões e de debates. Essa é a minha visão bastante otimista do processo e por isso que eu aceitei esse desafio de estar aqui com vocês hoje e tentar organizar esse processo todo com a equipe do NEBRICS. Tá? Então, nós vamos fazer dessa forma. Eu peço encarecidamente que quem não fez ainda, faça a inscrição no site. Né? Lá no site, em cada um dos grupos, embaixo tem um link de inscrição. Eu convido vocês a convidarem os parceiros de vocês para participarem do processo. Tá? É importante que haja participação, é importante que haja debate. E aí, depois que nós fizermos esse trabalho, depois das discussões da segunda semana que nós vamos ter, nós vamos pegar representantes de cada um dos grupos e tentar fechar uma versão que vai ser a versão em português e nós vamos ter que transformar essa versão numa versão em inglês. Tá? Para enviar. Embora o nosso idioma seja fabuloso, maravilhoso, sonoro, lindo, doce, a gente precisa trabalhar na língua inglesa ainda para conseguir interagir com os parceiros das outras sociedades dos outros países. Essa seria a nossa proposta de trabalho e eu queria aproveitar, então, mais uma vez, agradecer a participação dos representantes da Embaixada do Brasil em Moscou, agradecer a participação da professora Marta Fernandes, diretora do BRICS Policy Center, agradecer a participação do Anderson Barreto, pesquisador e membro ativista do Instituto Tricontinental, e desejar a todos vocês um excelente trabalho durante esse mês de junho. Tá? Na sexta-feira, até sexta-feira, nós vamos mandar os e-mails para os participantes dos grupos, especificamente, né, com as informações detalhadas sobre os encontros da semana que vem, a plataforma que nós vamos usar, que é essa mesmo que nós estamos aqui, e de como é que a gente vai proceder com os trabalhos. Tá? Muito obrigado a todos, obrigado demais e tenham todos um bom dia. Obrigada. Obrigado e bom dia. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos aí.